A Bíblia, ela não é como livre para a interpretação de cada um ao seu bel prazer. Hoje nós temos aí milhares de interpretações diferentes em cima dos mesmos textos, decorrentes da primeira aula que o pastor Igor mostrou. A Igreja Apostólica ela tinha uma visão única no reino na terra, mas depois aquilo foi se disseminando, foi ramificando, entra a Igreja Católica Romana no negócio, monopoliza o Evangelho, e a partir dali ela faz a interpretação dela, desde Agostinho, jogando toda a expectativa para o céu e eliminando qualquer perspectiva de reino literal sobre a terra. O desvio tem muito tempo. Desde o quinto século, nós estamos no século XXI, são 16 séculos de desvio. E quando houve a reforma, pegando o gancho da aula do pastor Igor, reformou-se muita coisa. Mas a escatologia, a visão do reino, isso não foi reformado no século XVI. Os nossos irmãos lá da época da reforma queriam se libertar de vários julgos da Igreja Católica Romana. Mas em relação à visão do reino ser uma visão celestial, isso permaneceu na Igreja Reformada. Eles não reformaram isso. Recentemente é que vem havendo revelação. Por exemplo, a Assembleia de Deus é a maior igreja pentecostal do Brasil, tem pouco mais de 100 anos. E a Igreja Assembleia de Deus, ela, graças a Deus, anuiu a visão de que o reino é na terra. Você não conhece nenhum assembleano que fala isso. Você ouvir as canções, as pregações, continuam dizendo que é para o céu. Mas na cartilha oficial das Assembleias de Deus, e está lá escrito, cremos no reino literal de Cristo sobre a terra por 1000 anos. Cremos na restauração de Israel, na restauração dos animais. Ainda existe, no meio evangélico, alguns irmãos que creem já no reino na terra. Os teólogos da denominação creem no reino na terra. Os teólogos. Na pregação do dia a dia não acontece muito. Se alguém tiver uma Bíblia de estudo pentecostal, da CPAD, e for estudar lá Apocalipse 20, nas notas de rodapé, vai falar lá, cremos no reino literal sobre a terra, 1000 anos, as nações, fala tudinho bonitinho. E o problema é interpretativo. Jesus falou com todas as letras, os mansos, os justos, herdarão a terra. Ele não falou herdarão o céu. Não tem como alguém pelejar contra o que Jesus disse. Ele é a própria verdade encarnada. Dos lábios de Jesus não sai mentira. Cada um puxa por uma interpretação. E aí algumas interpretações só tornam aquilo que é literal figurado. A visão do reino ela é muito interessante porque ela torna tudo que é figurado literal. É o inverso. E se volta de maneira física e corpórea para executar uma série de ações que ele vai executar, ele vai também estabelecer-se em algum lugar. Onde que Jesus ia se estabelecer, Jerusalém. Sião é o monte que é a base de Jerusalém. E é físico ou é figurado isso aí? Sião é um monte. É um monte físico, onde está assentada a cidade física de Jerusalém. O nosso ministério ele se voltou para investigar na história da igreja onde que o bonde descarrilou. Se isso que nós estamos enxergando é a verdade, a igreja primitiva, ou seja, dos apóstolos, tem que ter pregado isso. Jesus deixou só um evangelho, uma única interpretação, tem que ter rastro na história. Aí naquela ocasião não tinha onde investigar. Eu tive que ir na PUC, lá na Gávea, a Pontifícia Universidade Católica. Porque lá tem alguns documentos da igreja primitiva. Não era comum. Aí fui na PUC e me dei mal, porque além de, naquela época não ter a facilidade que tem hoje, você só podia xerocar um número de páginas. Você podia xerocar 10 páginas. Quase nada. E para piorar, estava em francês e latim. Eu falei, francês não entendo, latim muito menos, não dá. No ano de 2000 e pouco, 2001, a Igreja Católica Romana, que tem os direitos autorais, a Igreja Católica Romana monopoliza os direitos dos escritos cristãos mais antigos. Não é apócrifo. São as cartas que os bispos trocavam uns com os outros, como Paulo fazia. Os bispos principais, que foram levantados pelos próprios apóstolos. Como Inácio de Antioquia foi levantado por apóstolo, Policarpo de Esmirna. Esses homens foram levantados diretos por um apóstolo. É a segunda geração de líderes da igreja depois dos apóstolos. Então, qual foi o meu raciocínio? Onde que a água está mais limpa? Agora, no século XXI ou lá no século I? Coladinho na fonte. Todo o rio começa limpinho numa fonte e termina nessa sujeira aqui no meio da cidade grande, Então, a Igreja Católica Romana publicou os materiais da igreja primitiva numa série patrística,
lá para o ano 2001, mais ou menos. Aí me deram a faca e o queijo na mão, né, irmão? Que agora eu tinha documentação oficial da igreja. Mas está lá registrado na história que os primeiros bispos das igrejas criam no reino literal na Terra por 1000 anos, com a sede em Jerusalém. Só mudou depois do quarto, quinto século. Então, com esse material em mãos, eu pude avaliar que aquilo que nós enxergávamos era o caminho correto. Por quê? Herdeiro da visão dos discípulos dos apóstolos. Aquilo ali me deu a certeza de que a gente não estava indo para uma corrente teológica moderna. Mas nós voltamos digamos assim, naquilo que é mais ortodoxo. O que é ortodoxia? A regra da fé é mais pura. É na igreja primitiva. Então, alinha completamente, irmão. Não tem distinção daquilo que a gente ministra agora.